Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos apresentar para vocês o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele tem o título de Buscai e Achareis. E ele é dividido em três itens. E o primeiro é: ajuda-te e o céu te ajudará. Pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei a porta e ela vos será aberta. Porquanto, quem pede, recebe, e quem procura, acha. Aquele que bate à porta, ela se abrirá. Qual o homem dentre vós que dá pedra ao filho que pede peixe? Ou pedir pão, ele lhe dará uma serpente? Ora, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai, que estás no céu, dê bens verdadeiros aos que lhe pedirem? Esses versículos estão em Mateus, capítulo 7, versículos do 7 ao 11. E nesses versículos a gente nota que Jesus destaca três ações do homem. A primeira é pedir, a segunda é buscar e a terceira é bater. E essas três ações, elas têm como resposta: para o pedir, obter; para o buscar, achar; e para o bater, abrir. Então, quando eu peço, eu obtenho. Quando eu busco, eu acho. E quando eu bato, a porta me abre. Se nós olharmos mais especificamente para essas três ações, nós vamos perceber que a primeira delas, o pedir, é a mais simplesinha, é a mais fácil. Sentamos, fechamos os nossos olhos ou deitamos e pedimos. Ou pedimos até de olho aberto, não importa. Mas nós temos as duas subsequentes, o buscar e bater. Essas não. Essas dependem da nossa atitude. Elas dependem da nossa ação, de nós fazermos alguma coisa. Eu peço, mas eu preciso dar a minha parte. Eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso dar a minha contribuição, a minha contrapartida. Porque senão seria muito fácil. Sentamos, Deus, Jesus, quero ganhar na loteria. E essa é uma historinha que todo mundo aqui já ouviu. Eu não vou nem contar porque eu ouço ela há 10 anos no mínimo, eu frequento o centro há 14, no mínimo há 10 anos eu escuto essa historinha todo ano do Evangelho, né? Jesus, eu quero ganhar na Mega Sena esse ano. E estou precisando ganhar na Mega Sena, e fica. Até que uma hora Jesus fala assim: pelo amor de Deus, filho, joga, senão eu não consigo fazer você ganhar. Então é justamente isso, não adianta eu só ficar sentado pedindo a ação. Eu tenho que me propor, eu tenho que pedir para que me mostre onde eu vou, por onde eu vou, qual o caminho que eu vou seguir. E do ponto de vista moral, nós vamos encontrar assim, pede a luz que vos clareie o caminho, e ela vos será dada. O que nós estamos pedindo? Estamos pedindo para resolver o nosso problema? Não. Estamos pedindo a espiritualidade que mostre para mim, que nos mostrem: olha, eu quero resolver esse problema, eu preciso resolver esse problema. Eu quero fazer a minha parte, me mostra o caminho, que eu vou seguir ele, que eu vou tentar resolver, que eu vou fazer o possível e o impossível para tentar resolver. Ou então, pedi forças para resistirdes ao mal e as terei. Se nós pedirmos nas nossas preces diárias, pedirmos para intuição para resolvermos os nossos problemas. Eu estou com um problema terrível, estou com um problema menos terrível, mas eu preciso resolver esse problema de alguma forma. Se eu pedir para a espiritualidade resolver o meu problema, com certeza ela não vai resolver. O problema tem que passar por mim, eu tenho que resolver. Agora, se eu pedir para a espiritualidade me intua,
Como vou resolver esse meu problema? Com certeza absoluta nós vamos ouvir uma voz em determinado momento sugerindo alguma coisa para a gente. Pedir força para resistirmos ao mal. Resistirdes ao mal e tereis. É resistir aos maus pensamentos, às más atitudes. Da mesma forma que oramos pedindo pela luz, por que não pedimos para resolvermos os nossos maus pensamentos? E não estou falando aqui de maus pensamentos, daqueles graves. Não. Pensamentos bobos que às vezes nos fazem mal, que às vezes nos conectam com uma energia ruim. E abre a nossa mente, abre, né? Dão brecha para os maus espíritos ali virem e nos trazerem uma carga energética pior ainda. Pedir assistência aos bons espíritos, e eles virão acompanhar-vos. Por que não pedir a proteção dos nossos lares? Por que não pedir a proteção dos nossos filhos, dos nossos familiares, em uma viagem? Se algum parente nosso, o nosso filho, vai prestar um concurso, por que não pedirmos para a espiritualidade, olha, mostra para esse meu filho que está estudando, que está se dedicando, que eu estou vendo que ele está fazendo a parte dele, para que ele encontre aonde ele precisa estudar. E com certeza, a hora que ele estiver estudando alguma coisa, fala assim, aqui, eu acho que isso não vai cair. Outra fala assim, esse aqui vai cair, esse é importante. Mas você tem que fazer a sua parte. Mas, pedir sinceramente, com fé, com confiança e com fervor. Não é só pedir da boca para fora, é pedir realmente vindo de dentro do nosso coração, vindo da nossa alma e se conectando com a espiritualidade superior. A razão do pedir não é informar a Deus. Deus já sabe de todas as nossas necessidades e nem lembrá-lo das nossas necessidades. É em vão ficar lembrando Ele. Mas é importante pedir e nos colocarmos à sua disposição. Quando pedimos, estamos exercitando a nossa humildade. Então não é tão simples para alguns, em determinado momento do seu crescimento espiritual, pedir. Às vezes é fácil a gente pedir para os outros, né? Quem trabalha com caridade, quem faz ação social, como todos nós aqui, sabe que se eu for pedir uma cesta básica para uma família, eu vou tranquilamente, cada um de nós aqui vai tranquilamente. Mas se for pedir para a gente, já vai dar uma certa resistência, né? Então, é realmente pedir, mas pedir com humildade, pedir esperando que aquele conselho, que aquela atitude que vai ser cobrada da gente venha e que estamos prontos para atender. E quando fazemos as nossas partes, está envolvido nela um trabalho. E não é pouco, é sempre muito trabalho. Crescer espiritualmente, evoluir espiritualmente, dá muito trabalho, né? Todo mundo sabe que para a gente vencer uma mazela que a gente traz, às vezes, centenas de anos, a gente olha para ela e sempre acha que está certo. Vocês já pensaram nisso? Quantas vezes a gente fala assim, nossa, mas eu estou certo, eu não estou errado, eu estou certo. E depois que você estou certo, não sai da cabeça da gente. Então, o trabalho, ele demanda atitudes. E essas atitudes são principalmente de olhar para o nosso interior e reconhecer essa falta nossa. Que muitas vezes a gente tem uma resistência em conhecê-la, em reconhecê-la. A evolução espiritual depende do nosso trabalho. Ninguém vai evoluir espiritualmente se não se propuser a se modificar. E isso dá trabalho. É um trabalho intelectual, não é um trabalho braçal nem físico, mas é um trabalho intelectual, é um trabalho de aceitação, de eu olhar para mim e falar, você está errado.
E isso às vezes nos machuca, nos magoa, porque são verdades ou falsas verdades que temos em nós há muito tempo e que a gente não consegue reconhecer. Mas em determinado momento dá um estalo na vida da gente e fala, puxa vida, nossa, mas por que eu não fiz isso antes? Por que eu não mudei antes? Por que eu não tive essa atitude antes? Ou então, nossa, que arrependimento de ter tido aquela atitude. Né? Fala uma coisa impensada, tem uma atitude impensada, e às vezes, e aí vem esse arrependimento. Que ótimo, que bom. Não tem coisa melhor quando a gente consegue se arrepender de alguma coisa, sinal que a gente já está no caminho certo. É sinal que esse arrependimento tocou na minha alma, tocou em mim e fez com que eu visse aquela falta minha, olhasse para ela e falasse, realmente, eu preciso mudar. E às vezes, diante de situações difíceis, nós não encontramos a cura, por exemplo, para uma doença, ou uma solução para os nossos problemas. A ajuda não vem. E ficamos desiludidos, sem esperança, tristes, achando, puxa, não consigo, por que eu não consigo? Mas será que nós pedimos com fé? Será que quando não somos ouvidos, nós pedimos com fé? Será que nós não ouvimos quando foi falado para a gente? Todos nós temos um mentor espiritual e o mentor conversa com a gente. Quantas vezes a gente não ouve ele? Ele está falando, está sempre nos orientando. E ele é incansável. E a gente não ouve. Uma vez, um tempo atrás, eu passei por um atendimento lá em Águas de Santa Bárbara, e a médium que me atendeu falou, você conversa com o seu mentor? Eu falei, eu converso muito, mas quase nunca escuto ele. Eu sou surdo, né? Preciso botar um aparelho gigante para tentar ouvir um pouquinho ele. Porque é realmente difícil. Porque normalmente, às vezes, ele vai mostrar para mim, vai contar para mim, vai falar no meu ouvido coisas que eu acho que eu estou certo. Né? Ou nós achamos que estamos certos. É que, na verdade, nós queremos que algo ou alguém resolva os nossos problemas. Normalmente a gente coloca o nosso problema na mão de outro. Eu não sou feliz porque eu não faço isso porque sempre tem um porquê, sempre tem um terceiro, e nunca nós. Será que se a gente parar e falar, poxa vida, o negócio não está dando certo, por quê? Porque eu estou errado. Sabe que não acontece comigo por quê? Porque eu não faço a minha parte. Tem determinada coisa que eu faço e eu não deveria fazer, mas por quê? Porque eu não parei para pensar. Porque eu não consegui olhar dentro de mim ainda. Quase sempre esperamos a ajuda sem fazer a nossa parte, o nosso trabalho. E nos apoiamos na má sorte. Então é muito comum, quando a gente pede ou alguma coisa e não dá certo, e a gente fala assim, nossa, mas que azar o meu. Nossa, mas que azar o meu. Olha o fulano pediu e deu certo. A Lê falou na palestra dela de segunda-feira passada, a grama do vizinho é mais verde. Ela falou repetidas vezes essa expressão. Então é sempre assim, o meu problema está na mão do outro. O outro dá certo, o meu não dá. As coisas que o outro pede dão certo, as minhas não dão. O outro presta um concurso, estuda, que nem louco, 15, 20 horas por dia, passa com ele, dá tudo certo. Eu presto o mesmo concurso, fico assistindo televisão o dia inteiro, não passo, não dá certo. Eu sou um azarado. Então, a gente precisa realmente rever os nossos conceitos. E não percebemos que a responsabilidade pela solução dos nossos problemas está dentro de nós mesmos. Tudo está dentro de nós. Tudo só depende de nós. Se alguém me faz mal, se alguém impõe alguma atitude ruim para mim, eu tenho que ter o discernimento e falar, não, isso não me serve. Isso não é bom para mim. Eu não quero isso. Nós somos senhores absolutos das nossas atitudes e das nossas ações. Então nada, nem ninguém pode impor nada e nem coisa alguma para a gente. A não ser que seja uma lei federal, lei dos homens, mas dentro do nosso conceito moral, não podemos admitir isso. E sofremos com essas atitudes.
Porque é difícil enxergarmos os nossos defeitos. Então, quando alguém nos impõe alguma verdade para eles, é porque ele encontra uma fraqueza em nós. Se alguém me falar alguma coisa que eu não concordo, que eu não acredito, que não é verdade dentro de mim, não tem espelho para isso. Não, esse cara está falando uma bobagem, essa pessoa está falando alguma coisa. E não deixo que esse sofrimento me atinja. E o sofrimento, todos nós temos, em algum grau, de alguma forma. E nós nunca buscamos pelo sofrimento, muito pelo contrário, nós buscamos pela felicidade. O contrário do sofrimento é felicidade. O que nós sempre queremos? Queremos ser felizes, alegres, vivemos num bom ambiente. E ninguém sofre porque quer, sofre porque não encontra dentro de si a causa desse sofrimento. Às vezes, esse sofrimento é fruto ou consequência de atitudes erradas que tivemos quantos 100 anos, 200 anos de encarnações anteriores, que está impregnado em nós, e trazemos, e achamos que aquilo às vezes até nem nos incomoda, está lá como uma brasinha embaixo da cinza, mas que a um determinado momento alguém assopra ela e ela pronto, acende e a gente começa a sofrer. O segundo tópico desse capítulo chama Olhai as aves do céu. Não acumuleis tesouro na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Olhai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles. E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar em um côvado a sua estatura? Porquanto, onde está o nosso tesouro, aí também está o nosso coração. Está em Mateus, capítulo 6, versículo 19 a 21 e 25 a 34. Então, esse versículo ele não pode ser interpretado, quando fala das aves, que as aves não guardam, não poupam, como como um comodismo, né? Que devemos, poxa, vou ficar fazer como a ave, vou ficar sentado aqui esperando que tudo caia do céu, que tudo venha, vai ser tudo maravilhoso. Então, a providência nos dá recurso para melhorarmos, para progredirmos. E o trabalho faz parte disso, né? É a parte fundamental dessa situação. Pois, se o homem não precisasse do trabalho, não teria braços. Teríamos como as aves, asas, né? Então, se temos 2 braços, precisamos trabalhar muito. Se não tivesse trabalho intelectual, nós estaríamos ainda lá atrás, como os animais, né? Respondendo instintivamente as questões. Por isso, ele faz do trabalho uma necessidade. E disse, busca e acharás, trabalha e produzirás, e dessa maneira será filho das tuas obras. Filho das tuas obras. Terás o mérito da sua realização, e serás compensado, segundo o que tiveres feito. Mais uma vez, Jesus nos chama a fazermos a nossa parte. E o terceiro, e esse capítulo ele é bem curtinho, porque ele só tem 3 itens, né? O terceiro é, não vos canseis pelo ouro. Não vos fadigueis por possuir ouro ou prata, ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. E Jesus dizia aos seus discípulos, não prepareis sacos para a viagem, nem 2 túnicas, nem calçados, nem cajados, porquanto aquele que trabalha merece ser alimentado. Está em Mateus, capítulo 10, versículos 9 a 15. Esses versículos nos mostram
que não podemos passar a nossa vida inteirinha só nos dedicando ao material. Mesmo porque, você já também deve ter ouvido bastante isso aqui na Casa Espírita, que o caixão não tem gaveta, ou no túmulo não tem lugar para os bens que nós acumulamos, né, para a nossa casa, nosso carro, todos os bens materiais que a gente consegue. A sabedoria, na verdade, está em utilizar bem esses bens materiais. Utilizar esses bens materiais é ruim? Não. É contra as leis de Deus? Não. É ruim eu ter uma casa confortável? É ruim ter um carro confortável? É ruim ter um sapato marca X, uma camisa marca Y? Não. De forma alguma. Trabalhou, lutou, se esforçou, estudou, trabalha X horas por dia. O duro é termos tudo isso e virarmos escravos disso. Aí sim, realmente, a gente está no caminho errado. Né? É não dividir. E não é dividir meio a meio. O dividir é ajudar aquele nosso irmão que bate na nossa porta pedindo um prato de comida, pedindo um alimento básico, alguma coisa para ele que ele possa fazer na casa dele. O que nós devemos, na verdade, é nos dedicarmos também e principalmente ao Espírito, pois esse é eterno. Esses bens que conquistamos espiritualmente, nós levamos para toda a nossa vida. Levamos na próxima encarnação, fará a nossa próxima encarnação melhor. Lembrando que essa é a nossa melhor encarnação, então nós temos muito para progredir. Assim, devemos acumular os tesouros do céu. O que são os tesouros do céu? São as nossas falhas que a gente consegue redimir, que a gente consegue transformá-las em virtudes. Esses são os nossos verdadeiros tesouros. Esses são os tesouros que nós vamos levar, que nós vamos desfrutar, que nós vamos aproveitar realmente deles eternamente. Devemos trabalhar para a aquisição de bens espirituais. Por quê? Porque onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Eu queria trazer aqui uma reflexão para a noite de hoje. Quando estamos diante de um problema muito grave, normalmente perguntamos: por que eu? Por que comigo? Essa normalmente é uma situação que a gente pode até nem fazer a pergunta, mas no fundo a gente pensa assim. Essas duas questões trazem algumas outras questões. Como eu pedi? Então vamos pegar só o porquê eu. Por que eu? Como eu pedi? Será que eu pedi a solução do problema e não fui atendido? Será que eu pedi o caminho para eu seguir e eu não ouvi? E eu não entendi? E eu não segui ele? Fiquei parado, sentado, esperando cair do céu a solução do meu problema? Como eu fui em outras encarnações? Quais foram as minhas atitudes no passado, em vidas pretéritas? Será que eu fui um mau espírito? Será que eu tive maus atitudes? Será que hoje não estão cobrando de mim uma coisa que eu fiz errado no passado? E eu estou aqui me lamentando, eu estou aqui reclamando, eu estou achando que a má sorte me acompanha? Será que eu não estou passando por uma prova ou por uma expiação e eu devo aceitar isso com resignação? Com calma, com tranquilidade, procurar pelo menos ter calma e tranquilidade? Como eu tenho me comportado nessa encarnação? Será que eu sou caridoso? Será que eu penso no meu próximo? Será que eu ouço? Eu tenho 2 ouvidos, será que eu ouço mais do que eu falo? Será que eu falo mais do que eu ouço? Às vezes falamos mais do que a gente ouve. Às vezes tem alguém que precisa tanto falar e que nós precisamos tanto ouvir, mas não conseguimos fazer isso. Uma atitude tão simples, tão cotidiana, né? Mas tem uma pergunta que eu acho que talvez seja mais importante do que todas essas que eu fiz para vocês. Que é: para que eu estou passando por isso? Para que
eu estou passando por tudo isso? É difícil responder essa questão, não é? Sabe por quê? Porque a resposta para essa questão, ela está dentro de nós. Ela é individual. Ela depende de quanto cada um evoluiu espiritualmente. Vai ter alguém que vai passar por uma atitude, por um problema difícil, e se a gente perguntar para ele, ele vai responder para que ele está passando por isso. Fala, estou passando por isso porque eu preciso me melhorar. Eu estou passando por isso porque isso vai ser uma chuva, uma tempestade passageira, e no outro dia eu vou ter um dia melhor. E vai ter aquele que vai ficar resmungando, achando que é inaceitável, que ele é vítima e que tudo acontece com ele e que ele nada fez de errado. Então, a gente precisa parar e pensar um pouco. Então, para finalizar, aceitar a ajuda que a espiritualidade pode nos trazer só depende de nós. Não depende de mais ninguém. Em crermos, acreditarmos com tanta força e fé que só podemos ser atendidos. Eu queria agradecer a presença de todos, a atenção de vocês por esse tempo. Vamos agora passar para o passe. Desejo que tenham uma semana de muita paz, de muito amor, de muita felicidade. Que seus lares sejam protegidos, que suas famílias, que seus filhos, que Jesus nos acompanhe. Muito obrigado.